101,5. Jornal Top Rio. Entrevista. 12:31. Luísa Leite, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Jornal Top Rio. Boa tarde, Luciano. Eu queria desejar uma boa tarde também a todos os ouvintes, tanto os que nos escutam através do aplicativo, quanto os que nos escutam através do próprio rádio, né? Pessoal que está no meu Instagram também. Então, queria agradecer muito ao convite de vocês, porque eu acho que é muito importante a gente conversar. As pessoas sempre têm muita dúvida sobre direito eleitoral e os próprios eleitores, às vezes, não se lembram que os prazos são muito curtos. Então, se você deixa de fazer algum dos passos na hora correta, você acaba não podendo votar e isso acarreta uma série de problemas. Pois é, então é muito importante a gente trazer o assunto para que a gente possa ter uma eleição mais saudável, dentro dos trâmites legais e todo mundo possa se organizar. Luísa Leite, vamos começar com algumas perguntas. Antes, vamos deixar claro que você é especializada em Direito Público pela ESMAP, que é a Escola Superior de Magistratura, e em Direito Eleitoral pelo TRE, além de ser professora palestrante da Escola Superior de Advocacia. Há um conjunto aí de atribuições, de muita correria, não é fácil também você ter chegado aqui hoje. Também a questão da própria ESA, que eu queria já deixar um convite para os seus ouvintes. A gente tem feito um trabalho no estado todo de palestras que não são só para advogados, elas são bem mais técnicas do que a conversa que a gente vai ter hoje, são para advogados também, mas são para candidatos, são para quem tiver interesse em saber o trâmite das eleições. Eu acredito que vai acontecer alguma no Litoral Sul. Eu fiz uma em novembro em Pojuca, né? A gente fez através da OAB. Eu vou fazer uma dia 6 de março em Afogados de Engazeira. Então, a gente tem expectativa de conseguir fazer algum em Barreiros ou em algum lugar da região. Com certeza aviso a vocês, para quem tiver interessado. Então, é uma conversa mais técnica sobre o assunto. Muitas vezes os colegas advogados querem fazer essa parte eleitoral, mas não têm muita ideia, porque é um processo completamente diferente. É verdade. Então tá aí, quando for acontecer aqui no Litoral Sul de Pernambuco, com certeza estamos à disposição para divulgar e convocar as pessoas junto com vocês também. Agora vamos começar as nossas perguntas. Eu já quero focar no eleitor. Certo. O eleitor. É importante. O poder emana do povo. Então vamos para o povo, a fonte do poder. O que o eleitor precisa fazer para votar nas eleições de 2020? Houve alguma mudança quanto a isso? Olha, Luciano, não tem nenhuma mudança. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não fizeram o cadastramento biométrico ou querem transferir o voto. Enfim, tem várias situações. As pessoas elas têm que lembrar que elas só têm até o dia 6 de maio para qualquer questão que envolva transferência, alistamento. Enfim, adolescentes entre 16 e 18 anos, eles já podem tirar o título, eles não estão obrigados a votar. Mesmo se tirou o título e não quis votar naquele momento, não precisa. Como a gente sabe, a partir dos 18, nós todos estamos obrigados a votar, até os 70 anos. A partir dos 70, pessoas com deficiência física, que têm uma mobilidade reduzida, e analfabetos não estão obrigados ao voto, eles votam se eles quiserem. Mas a questão do voto tem a idade, né, você se encaixar nessa questão etária, e o cadastramento biométrico, porque muitas pessoas ainda hoje não realizaram o cadastramento biométrico. E se você não realiza no prazo, o seu título é cancelado. Por falar nisso, Luísa, você tocou quanto os adolescentes. Muito bom ter esclarecido que eles não são obrigados a votar, embora possam votar. Exatamente. Eu assisti algumas cenas no processo das eleições passadas, onde vi adolescentes muito empolgados indo votar pela primeira vez. E quando chegou lá, estava sem o documento com foto. E foi uma confusão, vota ou não vota, pode ou não pode, como é? É o seguinte, Luciano, desde 2016, salvo engano, a gente tem que votar com documento com foto. Não são só os adolescentes, a gente vê muitas pessoas adultas no dia das eleições chegarem só com o título. O título de eleitor, aquele títulozinho impresso, ele só serve para você saber o seu local de votação. Se eu, por exemplo, sei que eu voto no Pedro de Albuquerque, na seção 0001, eu nem preciso levar meu título. Agora eu preciso levar o documento com foto. Hoje em dia, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, o próprio tribunal, ele disponibiliza o e-título, que é um aplicativo de celular.
Você baixa esse aplicativo, e esse aplicativo, para a gente que já fez o cadastramento biométrico com foto, como ele tem foto, ele serve para o dia das eleições. Então, você pode votar só com o seu celular. Você chega lá com o título, mostra e está liberado. Agora, de fato, chega lá só com o título e com o CPF, por exemplo, que é um documento sem foto, você não vai conseguir votar. Independente de ser adolescente, não, se maioridade. Na verdade, na maioria das vezes, pelo menos minha experiência nas eleições de 2016, né, nas eleições municipais, é que muita gente adulta e mais velha chega só com título. Então você tem que... Aí se torna toda aquela confusão, né, no local de votação, e muitas vezes tem que pedir para a pessoa ser retirada porque ela quer votar de todo jeito. Ela precisa, de fato, de um documento com foto. Já vi confusão daquela de esquentar lá a boca da urna e a coisa não ser tão fácil. Mas vamos lá. Continuando algumas perguntas aqui que já estão na pauta, o que acontece com quem não vota? Quem não vota. Então, se você deixou de votar nessa eleição, vamos dar um exemplo prático, assim. Você mora em Rio Formoso, mas você teve que ir, sei lá, você teve que ir visitar um parente em São Paulo, por exemplo. Então, você não está no seu local de votação. Em qualquer lugar que você chegue em São Paulo, qualquer local de votação, você pode pedir para justificar. Isso você não paga nada. Você chega na fila e pede para justificar. Se você quiser adiantar o processo, pode entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral e tirar lá o requerimento de justificativa. Você tira, preenche, entrega lá na fila tudo certinho. Se você não fez isso, estava fora e não conseguiu justificar no dia da votação, você tem até 60 dias depois da votação para justificar. Então, você tem que ir no seu cartório eleitoral e tem que realmente dar uma explicação do porquê você não pôde. E o juiz ele vai aceitar aquela explicação ou não. Via de regra, se aceita. Se você não faz nenhuma coisa nem outra, aí é a questão da multa de R$ 3,51. Exatamente, R$ 3,51 que você vai ter que pagar. Agora, é muito importante que, se você não conseguiu votar nem justificar, procure o seu cartório eleitoral, o cartório da cidade onde você vota. As pessoas que não votam em 3 eleições seguidas, não justificam, não pagam multa, não fazem nada, elas têm o título cancelado. Então, e aí, você pensa, o que é que acarreta esse título cancelado? A pessoa ela não pode tirar uma série de documentos, como CNH, RG, ela não pode... Nada que dependa do imposto de renda ela vai poder fazer também, ela não vai poder tirar empréstimos, ela não vai poder estudar em uma faculdade pública, no IFPE. Então, tem uma série de coisas que ela deixa de poder fazer porque não votou. Então, é importante as pessoas ficarem atentos, porque pode se prejudicar até na carreira e nas pretensões pessoais lá na frente. Justamente. Inclusive, concurso público. Se você faz um concurso a nível municipal, estadual, o que for, ou federal, se você não tiver a sua quitação eleitoral, você não consegue tomar posse. E para quem perdeu aquela quitação eleitoral, aquele ticketzinho, né, que comprova, e tem muitas pessoas que guardam, cuidado, de repente perde. Como é possível resgatar? No site do Tribunal Superior Eleitoral, você consegue tirar a quitação eleitoral tranquilamente. O aplicativo que eu te falei também, o e-título, ele tem uma abazinha que é quitação eleitoral. É só você clicar que ele já sai. A sua quitação é só imprimir. Emitir você, na verdade, não precisa guardar, né? Eu guardo a minha porque eu gosto de ter, eu tenho todas, mas você não precisa guardar, não. Pois é. Temos também uma pergunta agora que muitos ficam com aquela interrogação. Será que não é? Quanto à urna eletrônica. Luísa, você tem uma experiência, já tem acompanhado o processo eleitoral de perto. A questão da tecnologia, você está muito bem inteirada também. Aí a pergunta para os nossos ouvintes aqui do interior de Pernambuco, do litoral sul. A urna eletrônica, de fato, é confiável? Luciana, a urna é 100% confiável. E quem fala que a urna não é confiável, está querendo burlar alguma coisa. Te explicar só um pouquinho, assim, a gente tentar explicar de uma maneira didática, sem ser muito técnica. Todos os anos, o tribunal ele abre a auditoria dessas urnas. Todo mundo, qualquer pessoa da população pode ir acompanhar essas auditorias. São chamados pessoas que são técnicos em informáticas, pessoas que são doutores, pós-doutores em computação, para tentar quebrar a criptografia, que seria a linguagem dessas urnas. Até hoje ninguém nunca conseguiu, nunca chegou lá e disse, olha, está aqui, eu consegui burlar. Então, a urna, ela é o modo mais seguro, eu não tenho dúvida disso. Se você tiver dúvida como eleitor, às 7 da manhã do dia da votação, porque tem pessoas que dizem, a urna já chegou com voto. 7 horas da manhã do dia da votação, você pode acompanhar
a impressão da zerésima, que é um papelzinho, que parece aquele papelzinho de cartão de crédito, né? Quando a gente faz uma compra de cartão, que ele demonstra que naquela urna teve 0 votos. Então, para você ter ideia, dentro da urna são 15 programações diferentes e mais de 15 milhões de linhas de código. Para você quebrar isso é muito difícil. A gente está usando a urna desde 96 e ninguém nunca comprovou. Isso aí também passa pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, então tem muita gente envolvida. Outra coisa que eu gosto sempre de frisar para quem fala da urna, as pessoas usam, quando elas chegam com essa fake news, né, com essa notícia falsa sobre a urna, elas costumam dizer, mas a urna só é adotada no Brasil. Isso não é real. Outros 18 países usam a urna em eleições gerais e outros 23 em eleições regionais. Então, muita gente usa a urna eletrônica também. Já começou a usar a urna eletrônica no lugar das células. Porque, na verdade, as células, elas são muito mais propensas a uma fraude. Quando eu comecei a votar, já era votação eletrônica, mas meus pais que votaram aí com as células sempre comentam que as pessoas escreviam coisas nas células, muita gente burlava a questão da contagem, então com a urna nada disso acontece. E sempre quem joga dúvida na urna, também tem uma outra questão muito interessante. As pesquisas eleitorais dificilmente erram. Então, o nosso atual presidente, por exemplo, que foi uma pessoa que sempre questionou muito a questão da urna eletrônica, ganhou a eleição nas urnas eletrônicas e todas as pesquisas mostravam naquele momento que ele iria ganhar. Então, assim, eu não acho que tenha nenhuma possibilidade. Acho que tudo isso é desinformação e é para assustar as pessoas, para diminuir, eu acho, que o nosso processo democrático, na verdade. É importante também, Luísa, tocar nesse assunto, porque a gente está também diante do advento da rede social e das ações dos hackers que aparecem invadindo celulares de autoridades, contas pessoais. Exatamente. Então, as pessoas ficam ainda com aquela interrogação. Mas esse caso até hoje não se constatou Não, de maneira alguma. nenhuma intervenção de um hacker quanto ao processo eleitoral com esses equipamentos. Até porque a urna, o hacker para atuar, ele precisa da internet. E as urnas, elas não são em momento algum ligadas à internet. Elas são um sistema fechado. Chegou ali, programou tipo uma calculadora. Ela não é feito o seu computador que está aqui ligado à internet, feito o meu celular, entendeu? Então não tem nenhuma possibilidade. E diante da fiscalização hoje, que é muito robusta, dá também essa liberdade para outras pessoas, até comissões independentes, entrarem também no processo para fiscalizar. Todo mundo, quem quiser, pode acompanhar tranquilamente. É inclusive transmitido via internet, essas sessões. Muito bem, Luísa. Um outro detalhe. Agora vamos para a responsabilidade também daquelas pessoas que estão no processo eleitoral, mas que muitas vezes têm a capacidade e não faz, e fica apenas esperando das autoridades competentes que estão na fiscalização, que é quanto a denúncias. Como denunciar a compra de votos e irregularidades em geral? Olha, Luciano, é muito simples hoje em dia, porque com os celulares, né, os smartphones, o tribunal também pensou em um aplicativo que se chama Pardal. Você pode ter esse aplicativo, você pode inclusive enviar denúncias anônimas, se for o caso. E fora isso, se você tem uma denúncia a ser feita, claro, cabe o método antigo também, que é procurar o promotor da sua cidade, o juiz e por vezes até o outro partido envolvido na disputa, né? Porque hoje em dia as campanhas estão muito judicializadas, então todo mundo tem advogado, todo mundo consegue entrar com essas ações. Só que o que as pessoas muitas vezes fazem é que elas fazem essas denúncias sem nenhum tipo de prova. Fulano estava comprando voto não sei onde, mas ela não tem uma foto, ela não tem um vídeo, não tem outras testemunhas, então é muito complicado, porque a justiça ela não pode acreditar em uma pessoa só, senão a gente teria uma certa perseguição política, gente mentindo para tirar o outro. Então, você precisa ter provas. Essa é a questão que sempre esbarra, essa questão das provas. Uma outra coisa que você falou, e que é muito comum aqui no interior, que eu lembrei agora, é o pessoal que vota e diz que não apareceu a foto do candidato. Esses casos aí, a gente, quando começa a votação, logo no início, já tem pessoas falando, não apareceu a foto. Não apareceu a foto. O que acontece muitas vezes é que tem 2 fatores, né? Que é o que me levam a crer que acontece. Que é, primeiro, as pessoas votam rápido demais. A gente digita o número rápido demais e nem presta atenção. Então, as pessoas que acham que não apareceu a foto, eu diria que digitem o número e tenham calma antes de apertar o verde. Olhem mesmo se apareceu a foto ou não.
E também a questão de que muita gente, infelizmente, até hoje não sabe votar. Então, o número do candidato é, por exemplo, 30, e o cara vai votar 31, ou bota, sei lá, bota uma outra combinação de números e ele acaba anulando o próprio voto. Quando você anula o voto, não aparece foto de ninguém na urna. Nessa ocasião, Luísa, se o eleitor está ali, diante da urna, de repente ele ficou inseguro que não fez o que queria ou algo do tipo, ele pode chamar o presidente da mesa para votar novamente? É possível? Não, de maneira alguma. Depois que você está na urna, inclusive, a gente orienta muito, faz um trabalho. Eu trabalhei tanto nas eleições de 2016 municipais como nas de deputado agora, 2018. E nas municipais a gente faz todo um trabalho com os fiscais dos partidos para que eles não permitam que ninguém vote com ninguém. Nem com criança, só se for criança de colo, mas nem criança, nem com idoso. Se você não consegue votar, é melhor que você não vote e justifique. Mas chegar na urna e chamar alguém, chamar os fiscais, isso aí é totalmente... É crime eleitoral, inclusive. Não pode ser acompanhado por ninguém, nem alguém da família. Não, de maneira alguma. As pessoas com mobilidade reduzida, elas podem ir no cartório eleitoral até o dia 6 de maio e pedirem esse acompanhamento. Agora, pessoas... Tem essa ressalva aí? Tem. Se for lá antecipadamente, pedir o acompanhamento comprovando realmente... toda a situação. Aí talvez ela consiga, porque vai depender do cartório ele ter essa questão de uma seção que tenha essa questão de mobilidade maior ou não. Mas as pessoas normais, inclusive porque a gente vê fraudes eleitorais nesse sentido, a gente pensa que não, mas existem pessoas que conseguem fraudar através de crianças, uma criança que vai votar com vários idosos e ela que vota. Quer dizer, a fraude, ela acontece, mas não é pós-urna, é antes, para efetivar o voto. Exatamente. É onde tem que ter todo o cuidado, o acompanhamento e como é importante o trabalho dos fiscais nessa hora. Exatamente. E que os fiscais saibam o que eles podem e não podem fazer, porque muitas vezes também os partidos chamam, as coligações chamam fiscais que não têm nem ideia do que eles vão fazer no dia. Então, você precisa de um acompanhamento de um advogado que explique para as pessoas a função delas, também no dia das eleições. Estamos aqui em conversa com a advogada Luísa Leite para tirar todas as dúvidas possíveis que você possa ter quanto às eleições 2020. Então estamos apenas agora na parte dos eleitores. Daqui a pouquinho você que é pré-candidato, que está pensando em se candidatar e está com aquela dúvida, daqui a pouquinho vai chegar a sua hora. Temos mais uma pergunta aqui relacionada ao eleitor. Boa tarde. Para quem nunca votou, qual a dica que a senhora dá para fazer uma boa escolha? Que perguntou foi a Eduarda. Então, Eduarda, eu acho que hoje em dia, principalmente com essa questão de redes sociais, talvez a melhor maneira seja ouvir o que o candidato tem a dizer. De fato, nas cidades de interior, sei que a realidade das cidades da região é essa, a gente não consegue ter debates de um candidato contra o outro, como a gente consegue ter a nível nacional. Mas que procure saber o que o seu candidato pensa, assista aos comícios. Eu sei que muita gente não tem paciência, mas é importante. É uma coisa que só acontece a cada 4 anos, então vamos ter paciência. Vá lá, assiste o comício de um, assiste o comício de outro, veja nas redes sociais, converse. Muitas vezes os candidatos no interior, eles tinham o costume de fazer aquele porta a porta. Então, receba o candidato e pergunte o que você acha relevante. Do partido, né? Eu acho que você deve receber... Eu só vou receber esse aqui, o outro não recebo. Então, eu acho que você deve receber, escutar o que a pessoa tem para dizer e pesar essas propostas, né? E para você que está nos escutando agora e vai ser candidato a vereador, prefeito, é pré-candidato pela primeira vez, também os prefeitos, as prefeitas que vêm à reeleição, tem dúvidas? Vamos conversar agora um pouquinho sobre assuntos relacionados com candidatos. Agora tem mais uma pergunta aqui. O que fazer quando vê um crime eleitoral? Procurar um advogado? A gente já tratou um pouquinho sobre esse assunto, mas vamos entender aqui a Suzy Carla de Recife que está perguntando. Então, Suzy, eu acho que o melhor caminho é procurar, na verdade, o Ministério Público da sua cidade ou o juiz eleitoral. Eu acho que um advogado não é tanto o caminho. Um advogado é melhor se você for o candidato para se defender do crime eleitoral. Mas, por vezes, é como eu te falei, dá até para você procurar outra coligação. Geralmente é o candidato A versus o candidato B. Então, você procura a coligação do outro candidato e mostra as provas. Agora, como a gente comentou, tem que ter provas. Inclusive,
As pessoas pensam às vezes que não dá em nada, mas tivemos aí vários casos de prefeitos que assumiram e depois tiveram que sair do mandato. Inclusive por muitas questões de prestação de contas eleitorais, que às vezes as pessoas, principalmente candidato a vereador, não dá tanta atenção à prestação de contas. E se você deixar de prestar contas, você fica inelegível. Então tá aí, são dicas aí que também serve para você que está para ser candidato, observar com muita atenção, porque por mínimo você pode perder muito. Agora vamos a mais outras perguntas aqui, relacionadas mais especificamente aos candidatos, porque o nosso tempo está correndo muito rápido, o assunto está gostoso, o tempero está bom, logo na hora do almoço, mas vamos continuar. Vamos agora às perguntas voltadas em especial para aqueles que estão na expectativa de serem candidatos. Quais são os requisitos para ser candidato nessas eleições? O que é que mudou? Então, muitas coisas não mudaram. Na verdade, nós tivemos poucas mudanças, mas assim, de modo geral, tem o critério da idade. O candidato a vereador, principalmente, que é o que a gente vê mais, muita gente querendo se candidatar a vereador. Tem um critério que é o primeiro que a gente usa, que é o da idade. Ele tem que ter 18 anos na data do registro de candidatura. Candidatos a prefeito têm que ter 21 anos na data da posse. Essas pessoas, elas têm que estar pelo menos 6 meses antes do pleito filiadas a um partido político. Esse prazo esse ano vai até o dia 4 de abril, então você precisa procurar na sua cidade um partido e se filiar, e tem que residir no município há pelo menos 6 meses antes. Essa questão do residir no município ela é muito alargada. Você consegue comprovar se você tiver praticamente qualquer coisa. Os tribunais alargaram muito esse conceito de residir no município. Então, mas você ainda tem que ter 6 meses antes e a questão da filiação. Você também tem que estar quite com a Justiça Eleitoral, como a gente falou. Pegar a sua certidãozinha lá de quitação eleitoral. Se você tiver alguma pendência, tem que resolver essa pendência nesse tempo útil, até as convenções. As convenções esse ano vão de 5 de julho até 4 de agosto. Luísa, tem um detalhe aqui que me chamou a atenção. Você falou quanto à questão da justiça, tem que estar quite. Às vezes tem aquelas pessoas que já têm a história na política e já está travado lá, mas ainda se lança como candidato, sabendo que não vai poder ser candidato. Já naquela especulação, quando chegar pertinho, eu vou apresentar o meu. Enquanto isso, vou trabalhando no meu nome, que meu nome ainda tem conotação política. Isso ainda vai ser possível ou mudou? Então, assim, Luciano, possível sempre é, né? A pessoa pode ficar dizendo que é candidata, não tem como impedir isso. Não tem como impedir. Inclusive, uma pessoa que ela esteja, por exemplo, inelegível, ela não tenha direitos políticos, ainda assim ela pode fazer campanha para outra. Então, nada impede, porque ela pode exercer seu direito como eleitora. Agora, a Justiça Eleitoral tem sido muito criteriosa com pessoas que têm o direito político suspenso, ou que, enfim, estão inelegíveis, e realmente essas pessoas não conseguem se candidatar. Nossa experiência é essa, não tem jeito, não tem recurso certo. Você pode até tentar recorrer várias e várias vezes. A gente tem um exemplo aí do ex-presidente Lula, que tentou concorrer e mesmo assim não conseguiu. E Lula era assessorado pelo excelente Fernando Neiser, que é um dos melhores advogados eleitoralistas do Brasil, e ainda assim não conseguiu se candidatar à presidência. Quanto aos requisitos, nós temos também o passo a passo. Qual o passo a passo para quem quer se candidatar e está aí pensando, não tem nenhuma experiência? Eu acho que o ponto inicial é essa questão de procurar um partido. Então, ele tem que procurar um partido que se adeque às ideias dele. O registro de candidatura esse ano vai até o dia 15 de agosto. Então, ele vai ter que juntar uma série de documentos, certidão negativa com todas as justiças, enfim, tem todo um passo a passo partidário que ele tem que cumprir para ser candidato. Feito isso, antes disso, claro, as convenções, né? Só que porque as convenções no Brasil, elas são muito mais para certificar uma situação que já existe. Aqui é diferente dos Estados Unidos. Lá a gente vê aquela briga para ser o candidato. Aqui a gente já sabe quem vai ser o candidato. É só uma formalidade, a convenção. Então ele tem que participar da convenção, depois entrar nesse processo de registro de candidatura. O registro de candidatura ele já é um processo mesmo. E agora, aqui em Rio Formoso, pelo menos na região, a Justiça Eleitoral está com o PJE, que é o sistema eletrônico. Então, tudo que você precisar nesse sentido, vai precisar de um advogado também. Né? Você não consegue atuar nesse processo sozinho. Feito o registro de candidatura, depois de juntar dessa série de documentos, o seu registro vai ser deferido ou indeferido. Sendo ele deferido, né, sendo ele aceito pela Justiça,
você inicia a fase de propaganda, né? Que aí é a fase que mais mexe com todo mundo, que é a parte externa do processo político, né? Todo mundo está vendo ali as propagandas eleitorais. E esse ano a gente tem várias mudanças. Bom, já que a professora advogada Luísa Leite tocou nesse assunto da propaganda, do marketing, quais as principais mudanças? Esse ano a gente vai ter aqui muito, acho que a questão que as pessoas vão sentir mais é a do carro de som. Sentir pro bem e pro mal, eu acho. Tem gente que não gostava muito, tem não. A maioria da população não gostava muito. Então, os carros de som, eles só vão ser utilizados em carreatas, passeadas e caminhadas. Então, você não vai ter mais o carro de som rodando o dia todo com a musiquinha do candidato ou com a mensagem dele. Porque eu acho que isso tem um lado negativo. A gente tem municípios feitos do Rio Formoso mesmo, tem uma zona rural muito extensa, né, e muito dispersa. E essas pessoas que moram nos engenhos, então, provavelmente elas não vão ter muito acesso aos candidatos. E aí você pensa que isso para o candidato que está se candidatando pela primeira vez é muito ruim, porque a pessoa não vai ter nenhum acesso a ele. Já fica, digamos assim, em desvantagem. Ele já fica em desvantagem. Então, o candidato ele vai ter que investir muito na questão das redes sociais e eu acho que também muito na questão do porta a porta nos interiores, né? De conversar mesmo, de ir na casa do eleitor, trocar as ideias e tal. Que é um tempo curto, que a eleição só dura 45 dias agora, né? A fase de propaganda. Então tem que correr para conseguir mostrar essas ideias. Fora o carro de som, a gente tem a manutenção de várias regras, né? Não pode cavalete, não pode outdoor, que já não pode há algum tempo. Bandeiras só móveis. A gente antes tinha essa história da bandeira em cima da casa. Não pode. Você tem que ter a bandeira móvel. Geralmente o pessoal bota a militância com a bandeira, né? A bandeira tem que ficar de 8 da manhã até as 22 horas. Comícios estão liberados dentro do horário, né? E com aquelas limitações, você não pode fazer um comício, por exemplo, perto de um hospital. Você tem que fazer a mais de 200 metros. Enfim, tem uma série de limitações. Fora isso, tem questões bem mais técnicas que mudaram, mas eu acho que para o eleitor e para o candidato que está sendo candidato a vereador não muda tanto. Talvez para o candidato a prefeito. Uma pergunta que eu vou fazer agora, que traz a atenção também das pessoas, tanto dos eleitores quanto dos candidatos. O que pode levar a uma impugnação de candidatura? Quais são os pontos que você pode destacar para a gente que às vezes acontece com mais frequência, que as pessoas não entendem e pensam que de repente não pode levar a cassação, a impugnação? Pronto. Eu acho que o principal ponto é que os candidatos, eles às vezes se preocupam muito pouco com a prestação de contas eleitoral. A gente vê isso muito em candidato a vereador. A pessoa foi chamada, às vezes, por fulaninho de tal, para compor o partido, para ser candidato a vereador. Então, ele ou não presta contas de nada, ou faz a prestação de contas completamente equivocada. E, assim, é muito necessário ter um profissional de contabilidade que acompanhe essa prestação de contas, que alimente esse sistema. A pessoa não consegue fazer sozinha, tem que ter alguém que faça. Até porque é cheio de regras. Se a gente fosse falar só das regras aqui de prestação de contas, era uma tarde toda falando só de prestação de contas, porque é muita coisa. Então tem isso, tem a questão de compra de voto, que é a questão clássica, né, de compra de voto. Mas como assim compra de voto? É o cara que chega lá no dia, leva uma cesta básica, que ele te dá dinheiro. Então, em muitos locais isso é pego. Tem gente que a própria polícia, ou a justiça, ou o outro candidato, ele consegue filmar, ele consegue provas, como a gente chama, provas robustas disso, leva à justiça e essa pessoa é cassada. A gente tem um índice muito alto inclusive de cassações, de candidaturas, de perda de direitos políticos. Uma outra pergunta que surgiu aqui de um ouvinte, eu queria saber se um pré-candidato tiver uma empresa em seu nome, ele tem que se desligar da empresa? Isso tem que se desligar a partir de quando? Não, ele não precisa se desligar, nenhum pré-candidato precisa se desligar de empresa, não. O que acontece é se a pessoa for servidor público, aí ela precisa se desligar do serviço público no prazo de 6 meses antes das eleições. Agora, aliás, de 3 meses, perdão. 3 meses. Exatamente. Mas a pessoa que tem empresa privada, se ela conseguir cuidar da empresa dela e está no pleito fazendo campanha, fazer a campanha dela, ela pode ficar tranquila, não fazendo tudo ao mesmo tempo. Não tem. Olha aí a vantagem de ser empresário. Olha aí a vantagem. Então, essa dúvida aí, ela fica sanada. Agradecemos aos nossos ouvintes pela participação. E enquanto isso, eu vou tocar agora em mais um assunto para a gente encerrar,
por conta do horário, Luísa, e também as participações dos ouvintes, agradecer a todos os nossos queridos ouvintes que têm ligado, têm enviado perguntas, mas vamos avançar um pouquinho mais. Dentro das novas mudanças, o que pode caracterizar propaganda antecipada? Porque isso também isso é uma pode questão que pega se muito configurar em nessa crime. época. A questão da propaganda antecipada é o seguinte: você, como pré-candidato, você pode, por exemplo, fazer uma reunião fechada com algumas pessoas. Você pode, nas redes sociais, emitir sua opinião política. O que você não pode é chegar falando seu número, falando que... Você tem que ter... É uma situação meio delicada. Você pode falar que você pretende ser o candidato, mas você não pode chegar aí, vote em mim, meu número é não sei quanto. Então, você tem que tomar cuidado. Eu indico que você tenha calma nesse primeiro momento, mas comece a fazer uma articulação política que é totalmente necessária. Procurar, se você quer ser candidato a prefeito, procurar pessoas que podem compor como candidatos a vereador. A gente sabe que a gente não vai ter mais coligação proporcional para vereador, então vai ser cada partido por si. Você tem que procurar identificar essas pessoas que têm um potencial de serem bem votadas, porque é isso que leva o nome do candidato a prefeito, por exemplo, à frente. Na nossa região, que tem uma zona rural muito ampla. Então, de fato, tem que ter um certo cuidado com essa pré-campanha. Mas só não andar alardeando muito sua candidatura, que não tem muito problema, não. Tem que ir com calma, com equilíbrio, conversando com as pessoas. Com bom senso, né? Pois é, um bom senso. Bom, quanto a essa questão das novas regras, eu ia falar com a senhora justamente sobre esse detalhe aí do coeficiente, porque as pessoas, os pré-candidatos, ficavam muito preocupados com essa questão do coeficiente, que partido se filiar, eu acho que aqui é melhor para mim. O que mudou nesse sentido para mirar o partido melhor? Então, Luciano, eu acho que você tem que conversar com o presidente do seu partido a nível municipal, o presidente da comissão provisória ou do diretório, para ver quem vão ser os outros candidatos. Porque assim, a gente tem em Rio Formoso, por exemplo, o candidato mais votado a vereador nas eleições passadas, ele teve 600 votos, salvo engano. Então, a gente tem uma pessoa que ela tem 100 votos, ela já está sendo bem votada, mesmo que ela não ganhe. O candidato com menos votos aqui teve 200 votos. Então, uma pessoa que tem uma média de 100, 110 votos, ela já está bem votada. Então, ele tem que prestar atenção nessa composição partidária. E quem são os outros candidatos que estão entrando ali com ele? Porque se são pessoas que ele acha, pelo conhecimento social dele, que aquele cara ali vai ter 10 votos, aquele 30, então não adianta. Ele tem que procurar um partido que esteja mais forte, que tenha gente que tem um potencial de chamar mais voto para conseguir. Porque, na verdade, o cálculo do coeficiente continua o mesmo. A diferença é que, em vez de todo mundo se aglutinar numa coligação, vai ser cada um por si. Cada partido vai ter que fazer o coeficiente e daí se chegar ao número de cadeiras que ele poderá ocupar. Então tá bem, Luiz, a gente vai se aprofundar mais em outras oportunidades, vamos abordar com certeza mais regras que mudaram, nos aprofundar mais nos assuntos, mas antes de você encerrar aqui com a gente, eu tenho algumas perguntas a fazer de cunho mais objetivo. Qual o ideal político para a nossa região na visão de Luísa Leite? O ideal político O que é que está faltando? Difícil. O que é que pode melhorar? Eu acho, Luciano, que o que falta é as pessoas procurarem, como a ouvinte perguntou, a questão de procurar as propostas de cada candidato. Eu acho que falta as pessoas ouvirem mais os candidatos, acreditarem um pouco mais na política e procurarem o que elas realmente acham que é o melhor para o município nos próximos 4 anos. Então, a gente tem, infelizmente, na Mata Sul ainda uma coisa muito de compra de voto. A gente sabe disso. Candidatos que oferecem certas benesses em troca do voto. Então, acho que as pessoas têm que pensar que o voto dela pode valer, sei lá, você disse o botijão de gás hoje está a R$35, pode valer o botijão, uma dentadura, um cimento, só que ela vai aguentar os próximos 4 anos, porque o candidato que ele comprou seu voto, pode ter certeza, ele não vai ter comprometimento nenhum com você depois que ele foi eleito, com a cidade de um modo geral, que ele sabe o quanto custou aquilo ali, então ele não vai ter comprometimento nenhum com a cidade. Então acho que falta as pessoas terem mais consciência política também e votarem de maneira mais correta, digamos assim. O advento da rede social na última eleição que tivemos para presidente da República foi muito forte. Na sua visão, vai minar nos municípios? Vai dar uma sequência? Eu acho que vai ajudar os candidatos a espalharem mais, né, o que eles
a mensagem deles. Inclusive, é permitido que ele faça aquele impulsionamento no Facebook. Ele faz um vídeo e impulsiona isso. Não é o pré-candidato, é o candidato a partir do dia 16 de agosto, que é o período de propaganda. Então, ele vai poder fazer isso tranquilamente. Sobre a questão das notícias falsas, que muito se falou, eu não sei te dizer, a gente não tem como mensurar como vai ser isso no interior. Porque, na verdade, já se espalham muitas notícias falsas nas eleições. Então, a tendência é que isso aumente, de fato. Agora, o candidato, ele pode sim usar como uma arma em favor dele, as redes sociais também. E o eleitor, como se defender das fakes, das notícias que vêm com pegadinha para pescar seu voto? Justamente, porque a nível nacional o que a gente tem são jornais, né, que fazem o que a gente chama de checagem de fatos. Nos interiores é bem mais difícil, porque a gente não vai ter jornal para fazer checagem de fato. Então, tem que conversar com os candidatos mesmo, ter uma coisa mais próxima para você saber, e tem que usar o bom senso, porque, sinceramente, algumas das fake news que foram usadas nessa eleição para presidente eram totalmente sem pé nem cabeça, e as pessoas ainda assim compartilharam e acreditaram nisso. Mas eram coisas assim que nem... sabe, coisas surreais, absurdas. Então, você tem que parar para pensar. Quando você recebe uma coisa muito absurda no seu celular, na sua rede social, você tem que parar para pensar, meu Deus, isso aqui acontece mesmo no mundo real? Porque a gente tem coisas que não faziam nenhum sentido e as pessoas só acreditavam. Luísa Leite, professora, advogada, que tem especialidade nos direitos eleitorais, muito obrigado por ter vindo aqui, pela disposição. E fica aí as considerações finais, fica à vontade. Eu agradeço a todos, agradeço o convite da Top Rio e peço que as pessoas procurem regularizar as situações junto com a Justiça Eleitoral agora. Não deixem para o dia 5 de maio, porque ficam sempre aquelas filas enormes do cadastramento biométrico. Então, ajudem meus amigos do cartório eleitoral. Um abraço, inclusive, para João. E comecem de agora a ver essas questões eleitorais. E quanto aos candidatos, procurem informar sobre os partidos existentes na cidade. Não deixe para a última hora essa questão da filiação, da documentação. Então, tudo é a gente perder meio que essa mania de fazer tudo de última hora. Para a gente ter uma eleição mais tranquila e que, efetivamente, se as pessoas virem alguma coisa errada, que elas fotografem, que elas filmem, que elas enviem. O aplicativo Pardal, ela manda anonimamente qualquer tipo de denúncia. Então, tentar fazer a eleição... O sigilo é garantido. Sigilo é garantido. Então, vamos tentar fazer a eleição de maneira mais limpa, mais democrática possível, a gente ter os próximos 4 anos aí tranquilos também. Até porque todos ganham. Todos ganham, exatamente. Mais uma vez, professora advogada Luísa Leite, muito obrigado. Obrigada a vocês. E fica a porta aberta para termos outras oportunidades de conversarmos mais. Pronto. Pode fazer o convite que eu chego. 1h11, muito obrigado a você, ouvinte. É por causa de você que estamos aqui, conversando e trazendo informações que são importantíssimas para a nossa vida. Muito obrigado pela sua preferência, fique com Deus que eu vou com Ele e a gente se vê por aí, pelas estradas da vida.